Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente. Desta vez, que calor em São Paulo, hein, gente? Essa terra aqui tá muito quente, ufa. Mas vamos lá o que interessa. Spook Responde, episódio 22. Ufa, que jornada até aqui, hein, meus amigos? Antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho, tá? Muita gente aqui não sabe, mas nós temos a loja do canal casasassombradas.com.br. Dê uma olhadinha lá, tem muita coisa legal, tem caneca, tem os universitários, tem as medalhinhas de São Bento, tem muita coisa legal aí pra vocês. Deem uma olhada lá na loja para ajudar a gente aqui do canal, para ajudar a gente a crescer e conseguir trazer novos produtos, tá? Então, alguns novos produtos devem aparecer na loja, mas nós precisamos girar esse dinheiro. Então, por favor, se vocês puderem ajudar a gente aqui do canal para poder crescer, trazer mais produtos para você com a nossa logomarca, tá bom, gente? Muito obrigado, façam esse esforço para poder ajudar cada vez mais o Spook Houses a crescer. Mas vamos às perguntas. Muita gente me bombardeou essa semana. Obviamente teve perguntas que ficaram redundantes, teve perguntas que não ficaram tão legais. Eu separei algumas aqui que eu considerei importantes para a gente poder conversar. Então vamos lá. Anderson Coutinho. Tio, eu simplesmente não me identifico com nenhuma religião. Na verdade, concordo com várias coisas de todas as religiões que conheço, mas não também discordo de outras. Se eu praticar várias religiões diferentes, os seres que estão ligados a mim, os seres que estão ligados a ela vão vir puxar meu pé à noite. Eu sou fascinado pelo catolicismo, espiritismo, estou com muita vontade de vivenciar a Umbanda, Candomblé, budismo, wiccanismo, xamanismo, desavinismo, chauvinismo. Vamos lá. Anderson, a sua pergunta eu já respondi em alguns vídeos atrás, mas eu acho que ela é cabível porque muitas pessoas do meu canal perguntam exatamente isso, né? Eu acho que é uma dúvida muito complicada, onde muitos jovens se questionam. Eu nasci no catolicismo, batizado no catolicismo, minha família é toda crente, ou toda católica, ou toda cristã, e eu não sei o que eu faço porque eu quero estudar coisas novas. Meu pai sempre disse uma coisa muito interessante que é conhecimento não ocupa espaço. Quando a gente busca um conhecimento novo, ou busca ter discernimento, é importante que nós busquemos de uma maneira com um ponto de interrogação na cabeça, mas acima de tudo de maneira honesta. Eu acho que todas as religiões têm suas verdades, principalmente quando nós somos católicos. Os católicos eles têm verdades intrínsecas dentro do que eles chamam, né, do livro sagrado da Bíblia, da postura da igreja. Mas e outras crenças? Quer dizer, outras crenças são todos pecadores, são todos disseminadores de ódio, são todos cultuadores do demônio, e não é verdade. Outras crenças, elas são muito importantes e elas justificam muitas vezes etapas de nossas vidas que nós não entendemos. E o budismo, por exemplo, ele é uma filosofia incrível que pode ajudá-lo a crescer cada vez mais como um ser humano, entendendo quem é você, melhorando você, fazendo com que você entenda cada vez mais sobre a sua existência na Terra. Claro, o budismo ele torna-se uma religião quando você se converte ao budismo e você se dedica a essa nova filosofia, nova crença e novas práticas de oratória, utilização de objetos sagrados e tudo mais. O mesmo acontece no xamanismo, o mesmo acontece no wiccanismo. Quando você imerge a sua verdade dentro dessa nova crença, você vai se deparar com coisas incríveis. Claro, nada vai mudar a sua origem sendo católica. Isso só vai complementar quem você é. E é isso que as pessoas têm que entender. A busca de novas verdades dentro da religião, ela faz você melhorar como um ser humano. E a coisa mais legal, Anderson, faz você questionar outras verdades que até então eram verdades, para que você possa conversar com pessoas de igual para igual, entender cada vez mais sobre crença, fé, religião, credo, sobre as histórias das religiões, que é extremamente importante isso, entender da onde elas vieram, como elas vieram, em que meios que elas realmente surgiram, porque existem religiões que surgiram dentro de um princípio de uma sociedade, emergem dentro de uma sociedade. Então, acho que vale a pena para que você busque entender e conhecer. Sobre puxar o seu pé à noite, ninguém vai puxar o seu pé à noite.
Eu acho que cada vez mais é interessante você entender, descobrir e aprimorar quem você é, tá? E não pensar sobre quem vai puxar o seu pé ou não à noite. Kyo Sayutin. E aí, tio Spook, queria saber por que você parou de gravar as limpezas de casa e me desculpe se você já falou algum vídeo. Kyo, eu não parei de gravar as limpezas de casa, tá? Eu devo ter umas 4 ou 5 limpezas de casa já preparadas para colocar ao longo dos próximos meses. O que acontece é o seguinte, eu acho que cabe aqui uma ressalva para que as pessoas entendam o que acontece. Quando gravamos os processos de limpeza de casa, nós precisamos de autorização das pessoas pelo uso de imagem. Nem todas as pessoas, elas gostam de ver o vídeo delas publicado num canal no YouTube, porque expõe a vida, a família, expõe realmente a casa, o que tem dentro da casa. Além disso, expõe também aos comentários que acontecem. Nos últimos vídeos que eu coloquei de limpeza de casa, os comentários que vieram foram comentários muito ruins. As pessoas não buscaram tecer comentários legais sobre o que realmente estava acontecendo. Elas ficaram questionando as pessoas da casa, ficaram ofendendo as pessoas da casa, ficaram tentando denegrir alguma coisa ou pegar no pé das pessoas dizendo, aquela senhora fala demais, a outra não sabe o que quer, a outra está com ar desconfiado. Quer dizer, as pessoas, ao invés de elas expressarem opiniões construtivas, elas buscaram ter opiniões destrutivas. Até mesmo sobre a minha pessoa, teve muitas pessoas que denegriram um pouco a minha imagem e eu não gosto disso, tá? Eu acho que assim, tudo tem um certo limite e quando a gente faz um trabalho delicado como esse, mostrando as casas, as pessoas elas passam desse limite, tá? Então assim, o meu canal, por exemplo, não é um canal de musculação, de fashion, de desfile de moda ou de fisiculturismo, né? Aí eu tenho que escutar, o Rodrigo tá gordo, o Rodrigo é gordo, o Rodrigo ele tá acima do peso. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, por exemplo, que isso me incomoda. É o seguinte, não se preocupem com o que entra pela minha boca, se preocupem com o que sai da minha boca, tá? Então assim, deixa que da minha boca eu cuido, porque tem muita gente que veio tecer opiniões que são, acho que assim, de novo, procurem canais de fitness, fashion ou de musculação para ficar tecendo comentários desse tipo, porque o meu canal é de religião, de espiritismo, espiritualismo e não de moda fitness, né? Então, isso me irritou um pouco. Então, de novo, só para você ter uma ideia que eu tinha alguns vídeos, sim, bem legais no canal antes de vocês entrarem, a grande maioria entrar, e eu tive que tirar esses vídeos, eu tive que editar alguns vídeos, porque as famílias ficaram meio incomodadas. Um vídeo, infelizmente, que foi muito legal, eu tive que tirar do canal. Por quê? Porque a exposição dessa pessoa foi tão grande ao meu canal que ela ficou descontrolada, emocionalmente desequilibrada e pediu para que o vídeo fosse tirado. Outro que veio me cobrar o uso do direito de imagem, me cobrou uma fortuna, e eu falei que eu não ia pagar, porque ela já tinha cedido o direito de imagem durante a gravação. Então, existem pessoas que cedem o direito de imagem, para você ter uma ideia, chega depois de um mês e fala, não quero, tira do canal. Aí vou fazer o quê? Vou brigar na justiça com a pessoa? É horrível, cara. Então, assim, os vídeos de limpeza de casa, eles são vídeos mais delicados, eu tenho alguns já prontos, e eles vão ser colocados ao longo de um período, tá, que seja saudável para que todos consigam entender os vídeos, tá? E, de novo, depende muito das pessoas, de querer gravar ou não. Eu não posso forçar outros a gravar. Sai por aí batendo de porta em porta dizendo, opa, vamos gravar uma limpeza de casa? Deixa eu tirar o demônio da sua residência. Não é assim que funciona, né? Naila Reis. Tio Spook, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. São quase 5 horas da manhã, para você ter uma ideia. Tenho muita curiosidade de saber se existe essas coisas de crianças pagã por não ser batizada em qualquer forma a religião, que ela ficou pagã até ser batizada. Como funciona isso? Eu gosto muito do seu trabalho, parabéns. Vai lá. Se eu não me engano, a gente já falou de batismo em alguns capítulos aqui, mas vamos lá.
O paganismo, ele é uma forma de expressar pela Igreja Católica, alegando que todas as crenças que não são alicerçadas na Igreja Católica ou não têm o seu fundamento no princípio da Igreja Católica são consideradas hereges. Sendo hereges, elas são denominadas como pagãs ou paganismo. Todas, inclusive o judaísmo. Tá? A priori, vocês só conhecem como paganismo aquelas que são a bruxaria, né? O wicanismo, mas dentro desse balaio de gato, a própria Igreja Católica colocou todas as crenças com as quais ela não se familiariza e acreditava na época que poderia estar perdendo seus fiéis. Nós temos crenças muito antigas alicerçadas em princípios mais naturais ou primordiais, como o culto dos elementos da natureza. E aí entra o princípio inicial do wicanismo, do bonismo, tá? Que foi uma das primeiras religiões do mundo, onde você estipula com que uma árvore é um deus, um rio é um deus, uma lua é um deus, onde os elementos da natureza eles são extremamente importantes e tornam-se ferramentas a serem louvadas. Tá? Tio Spook, isso é errado. Não, isso não é errado. O errado é a Igreja Católica querer questionar essas crenças, sendo que elas estavam primeiro no mundo, antes da Igreja Católica. O fato é o seguinte, se tudo advém de um Deus, por que a Igreja Católica considera todas as outras crenças como paganismo ou hereges ou figuras do demônio? Vamos lá. É muito curioso isso porque antigamente na Igreja Católica, todos os fiéis eram obrigados a pagarem pelos serviços da igreja por meio do seu dízimo. Tudo bem, estava lá a figura do padre, do bispo, ou mesmo do papa, com a qual você sustentava o reino. Beleza. Você pagava aquilo para que ele, por intermédio, se comunicasse com Deus, sendo ele a figura, a representação divina de Deus no planeta, poderia se comunicar com Deus. E aí ele te dava o seu perdão, te dava todas as desculpas da Igreja Católica. Mas vem cá, isso também não está ligado ao paganismo? Por quê? Se Deus foi o criador de tudo na Terra, ele criou a natureza. Ele criou os elementos da natureza, ele criou as árvores, as montanhas, a grama, a terra do planeta, criou os mares, criou tudo. Teoricamente, então, tudo advém de uma divindade. Se tudo advém de uma divindade, então você está louvando Deus. Quando você cultua esses ritos mais primordiais, você está nada mais, nada menos do que reverenciando Deus, já que Deus tornou-se o fator importante dentro do processo de criação. Agora, é complicado você ver um ser humano num palanque, num púlpito, dizendo o que você deve ou não fazer, sendo que quem estipulou que ele deveria estar lá? A igreja. Mas não foi Deus, foi a igreja. Tá? Então, de novo, a religião principal torna-se aquela que você cultua a sua divindade. Os meios com os quais você utiliza para cultuar a sua divindade, tanto faz como tanto fez. Se eu cultuar por meio do paganismo, ou seja, dos ritos primordiais com os quais eu reverencio os elementos da natureza, eu vou estar chegando a Deus de qualquer maneira. Tá? Sobre crianças pagãs, aí já é uma coisa muito complicada e vexatória para a igreja. Por quê? Crianças pagãs, partindo do princípio que paganismo é tudo que vai contra a Igreja Católica, o que ela prega, né? Significa que são crianças nascidas pelo pecado. São crianças que nasceram pelo pecado e que só perdem realmente o pecado quando elas são batizadas. O que é o pecado? Quer dizer que papai e mamãe, né, fazem amor e nasce você. Você é uma criança pagã, porque você nasce por meio do pecado original.
O pecado original, o pecado da carne. E esse pecado ele só é anulado quando você passa pelo ritual chamado de batismo. Olha que louco. Eu mesmo, por curiosidade, fui buscar os valores dos batismos na internet. Ele pode oscilar entre a 40 até 100 reais, dependendo da igreja. Ou seja, a igreja ganha para anular o pecado original que eles disseram que existe. Depois do pecado original sendo anulado por meio do batismo, será que você deixa de pecar? Acho que não, né? Afinal, você cresce, você tem seus desejos, tem suas vontades, comete os seus erros na vida e você começa a pecar por meio do pecado original também. Ou seja, você vai ser uma prevaricadora cedo ou tarde. Então significa que você vai ter que ser batizada constantemente nela. Tá? É só para você entender alguns princípios, como tudo funciona, tá bom? Vamos lá. Juliana Strozzi Carboni. Olá, Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Juliana e sou professora. Gostaria de saber se existem criaturas malignas em escolas que podem realizar ataques espirituais contra as crianças que frequentam o ambiente. Frequentemente presencio crianças que chegam sem nenhum problema de saúde na escola e depois de algumas horas começam a ter febre, garganta inflamada e até vômitos. Sucesso para você e um abraço aos universitários. Bom, vamos lá, Juliana. Eu sempre falo o seguinte, e eu quero que você entenda, já que você é uma professora, acredito que você é uma pessoa extremamente esclarecida. Existem vários tipos de doenças que influenciam a vida de um ser humano. Existem doenças físicas, emocionais, mentais e espirituais, tá? Para você entender. Físicas, obviamente, são doenças que nós provocamos por nossa constituição e por erros nossos. Vou te dar um exemplo. Teve uma vez que houve uma mudança muito grande de temperatura aqui em São Paulo. Fez um dia muito quente e à noite caiu muito a temperatura e eu dormi descoberto. No dia seguinte eu acordei com um problema respiratório, tá? E eu fui ao médico e o médico constatou que eu estava com princípio de pneumonia. Isso é uma doença espiritual? Não. Isso é uma doença física, causada por um erro que eu cometi, no qual eu deixei a janela aberta e acabei respirando uma bactéria. Doenças emocionais, doenças mentais, são doenças causadas por nós mesmos, por nossos desequilíbrios emocionais, por desequilíbrios mentais que nos afligem constantemente, tá? Agora, as doenças espirituais, como elas funcionam, para que você entenda? Imagina o seguinte, você é uma pessoa que fumou ao longo da sua vida toda. O seu ponto de energia do pulmão, ele torna-se fragilizado. Por quê? Porque a fumaça se aloja no seu pulmão e o órgão por si, ele começa a se fragilizar, começa a ficar doente. Essa doença no seu pulmão fragiliza esse órgão e faz com que os pontos fiquem abertos e imundos, tornando-os, obviamente, expostos ao mundo espiritual. Se uma criatura achar interessante aquele ponto, ele pode se alojar. E aí ele vai lhe causar sérios problemas. Ele vai potencializar as suas doenças respiratórias e, por consequência, vai gerar um distúrbio emocional pelo fato de outros pontos começarem a sofrer a influência dessa criatura. E aí você vai começar a ter problemas sérios de desequilíbrios emocionais baseado no princípio de que existe uma atração, ou seja, você atraiu uma energia doente para a sua doença. O mesmo pode acontecer na sua escola? Pode. Então você vai ter doenças físicas tradicionais, pode ser por meio de uma contaminação na água, no alimento, que vai influenciar a vida das crianças. Você pode ter uma fragilidade emocional, uma fragilidade mental pelo estresse, pelo constrangimento, pelo bullying. E aí sim você pode ter uma doença espiritual por meio de criaturas e seres que estejam andando pela sua escola. O mundo espiritual ele tem total liberdade de trafegar por qualquer tipo de ambiente.
seja a sua casa, seja a sua escola, seja qualquer outro ambiente que você consiga imaginar, essas criaturas vão estar trafegando. Na hora que elas entrarem na sua escola e acharem que aquela criança que está doente, já veio doente assim de casa, está se sentindo mais fragilizada, ela pode, obviamente, estar suscetível a presenças espirituais sobre ela. Mas, de novo, eu não tenho como lhe falar que é 100% espiritual, tá? De novo, você tem que eliminar todas as outras possibilidades até chegar ao ponto de falar, sim, é uma doença espiritual, tá bom? Então tome muito cuidado nessa avaliação sobre o que está acontecendo com as crianças. Vamos lá. Elton Torres Zanoni. Olá, Rodrigo. Muito bacana o seu canal, sou fã. Devido à sua clarividência, você já confundiu um espírito com uma pessoa viva ou algo do tipo? Por exemplo, ver um espírito e pensar que era uma pessoa real? Abraço, F Nord. Já aconteceu sim, Elton. Por quê? A clarividência em si, eu posso localizar qualquer tipo de ser, sendo ele vivo ou morto. A questão é, seres espirituais, eles têm características diferentes de um ser humano. O ser humano ele é muito mais rígido, a constituição dele é mais rígida e é muito difícil transpassá-lo. Seres espirituais, eles têm uma constituição às vezes gelatinosa, ou eu consigo ver por eles são translúcidos. Sendo eles translúcidos, eu consigo dizer se ele é vivo ou morto. Já aconteceu o contrário, de eu me atrapalhar, por exemplo, na análise espiritual de um canal e ficar olhando e falar, cara, tem espíritos rondando a casa. Só que eu não estava dando tanta atenção ao que estava acontecendo fora e sim dentro. E depois é que eu percebi que não eram espíritos, eram pessoas que estavam batendo na janela, que estavam fazendo bagunça e tudo mais. E era um vídeo de um youtuber famoso que eu tive que tirar do canal, tá? Então assim, a manifestação estava acontecendo? Tava. Mas aí eu não tenho como dar atenção, dizer realmente se é ou não é. O importante é, eu localizei uma manifestação. E essa manifestação, ela estava realmente acontecendo. Mas eram por mais pessoas vivas do que mortas. Failed Sad. Análise espiritual, resposta a youtuber Hannah Myers e a Sotaboija. Rodrigo, que câmera você usou neste vídeo? Esse tipo de filmagem é muito boa. Poxa, Failed, acho que faz tempo que eu não faço um vídeo dando um upgrade assim do que eu utilizo. Caso vocês queiram um vídeo que eu fale especificamente sobre o meu cenário e tudo mais, por favor, escrevam aí nos comentários. De repente eu faço mesmo um vídeo específico só comentando para vocês o que eu tenho de equipamento. Mas assim, a priori, a melhor câmera que eu utilizo hoje, melhor câmera porque ela tem uma propriedade, eu vou te explicar. É uma Canon T5i, não é T5, é a T5i. Essa Canon T5i, o segredo dela não está no corpo, e sim na lente. Eu uso uma lente Canon 10-18mm, tá? E ela é uma lente, assim, incrível, é uma lente automática e tal. Essa lente é muito legal para se trabalhar, porque ela tem a capacidade de absorver uma quantidade enorme de luz. E ela me dá uma aproximação muito boa, então o meu quarto fica enorme. E a câmera, cara, tá um palmo da minha cara. Sem brincadeira, tá? Então é muito legal, porque ela dá uma noção de profundidade muito boa. O legal dessa Canon T5i, por mais que ela seja uma câmera muito básica, é que eu tenho um grip de baterias nela, que eu consigo gravar um vídeo, por exemplo, de 1 hora, 1h30, 2 horas, tranquilamente, tá? Não preciso ficar toda hora trocando a bateria. Então eu tenho algumas baterias que ficam já dentro dela, e aí, tocou, vambora. Mas eu não falo pra você, eu não te recomendo você comprar essas máquinas, tá? Porque elas são máquinas fotográficas, elas não são filmadoras. E é isso que é um grande erro, tá? Eu vou te contar o que os meninos da Ponto 25 Filmes me explicaram. Claro, eu já tinha comprado, né? Mas depois é que eu fui entender. Quando essas marcas começaram a entrar de uma maneira mais agressiva aqui no Brasil, a concorrência ficou um pouco assustada, porque era um produto de altíssima qualidade com um preço razoável.
Então essas máquinas, elas na verdade começaram a sofrer a incidência de imposto muito grande no Brasil, por serem já filmadoras. Então elas tiveram que mudar a estrutura delas para máquina fotográfica para reduzir o imposto e aumentar a margem de lucro. Quando elas fazem isso, elas colocam uma trava na filmadora delas, na qual elas só filmam meia hora. Então a minha máquina, ela desliga depois de meia hora de gravação, então toda hora eu tenho que ficar apertando o botão. Então as pessoas falam, ah, tio Spook está editando o vídeo. Eu não estou editando, a minha máquina é que desliga. Tá? Então não recomendo você comprar uma dessa não. Eu recomendo você comprar, por exemplo, uma handcam, que são essas daqui, ó. Esta daqui é um espetáculo, só que ainda não tenho muitas manhas de filmar com ela, um filme longo, tá? É uma Sony mesmo, ela tá com o microfone da Rode que eu coloquei, tá? Não é dela, eu fiz um adendo aqui, só para poder gravar alguns vídeos de limpeza de casa que as pessoas andaram reclamando dos áudios, tá? Mas essa daqui é muito legal, porque ela também tem visão noturna, tá? E ela é excepcional, a qualidade dela é surreal e não é cara. Eu comprei usada no Mercado Livre, eu paguei o valor justo, tá? E eu achei que valeu muito a pena, tá? Ela tem visão noturna, então dá pra ter uns takes bem legais. Ela é Full HD, então você tá completamente bem assistido dentro desse critério. A outra câmera que eu tenho, e eu não recomendo que vocês comprem, é uma Canon EOS, tá? Que ela tem o visor que sobe, o flipa. Então algumas vezes vocês vão me ver olhando para cima da câmera que vocês sabem que eu estou usando ela, tá? Ela é muito legal assim para você fazer um vlogzinho, para você poder andar na rua. Então você coloca aqui o tripézinho e sai com ela fazendo o seu vlog e tal. A lente dela é uma lente grande, é uma 18-55 que veio de fábrica, né, padronizada. Você pode trocar, mas cara, assim, eu vou te falar que não valeu muito a pena comprar essa câmera, por quê? Primeiro, você não encontra bateria muito fácil para ela, e quando você encontra é muito caro. Ela não tem um grip de baterias extras, então toda hora eu tenho que ficar trocando bateria, tá? Isso dificulta. E outra, para você aprender a mexer com essa câmera, você tem que domar muito bem uma Canon T5i, tá? Você tem que manjar muito bem dessa câmera para poder manusear uma dessa. Essa aqui já tem uns sistemas de programação um pouco mais delicados, o ISO dela é um ISO extremamente elevado, então não é tão simples assim de manuseá-la, tem que manjar um pouquinho mais de câmera. Uma que eu comprei recentemente e que assim, eu não estou muito satisfeito, achei que poderia ser melhor, é uma GoPro, tá? Essa GoPro eu não gostei muito, por incrível que pareça. Primeiro, o Full HD dela não é legal. O Full HD dela ainda fica muito pixelado, tá? É pixelado. Então a imagem não fica tão legal assim como deveria, tá? Ela não consegue trabalhar muito bem em ambientes com pouca luz. Ao contrário de uma Sony, uma branquinha, que a maioria dos youtubers estão utilizando, e ela absorve uma quantidade muito boa de luz. Só que você não tem referência de monitor. Aqui, por exemplo, eu tenho o monitor traseiro dela. Aquela outra eu tenho que comprar um monitor extra, então sai uma grana, não é legal, tá? O interessante dessa câmera, para você ter uma ideia, é o 4K. Ela grava em 4K. Então é interessante porque a gente já tem alguns sistemas mudando, já convertendo para 4K. Então já é um pulinho para quem quer trabalhar com esse tipo de imagem, tá? Mas de novo, não são todos os softwares que têm essa habilidade de trabalhar a conversão de uma maneira mais rápida. Alguns estão utilizando ainda conversor de imagem para você poder fazer do Full HD para o 4K ou 4K para Full HD, tá? Mas de novo, caso vocês queiram aí que eu dê um upgrade para vocês nos equipamentos que eu estou utilizando, escrevam aí no box, de repente eu faço um vídeo só específico sobre quais equipamentos e como usar, ou quem sabe até faço um making off para vocês de como é um processo de gravação aqui no estúdio, tá bom? Vamos lá. Aline Zou. Boa madrugada, tiozão. Eu sou a Aline e tenho várias perguntas para você. A gente tem a capacidade de transmutar a energia ao nosso redor mais negativa e energia boa através, por exemplo, de exercícios ou coisas que nos dão prazer, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube? Sim e não. Eu vou te explicar, Aline.
Teoricamente, acredita-se que quando você assiste programas leves, coisas bem-humoradas, programa de piada, a sua energia muda. Então você consegue transmutar a sua energia para uma energia muito mais saudável. A partir do momento que você começa a rir, começa a mudar a sua mente, a forma da sua mente de agir. Ok, é extremamente válido. Só que a questão é o seguinte, quando essa energia já está enraizada em você, ou já está lhe fazendo alguma interferência, você não consegue mudar essa energia, tá? Então, quando ela está dentro de você, tanto faz você ver coisas boas, coisas engraçadas e tudo mais, que ela continua já presa em você. Se ela está superficialmente em você, você consegue impedir com que ela adentre. Aí sim, assistir um filme de comédia, manter sempre uma vibração, uma referência de coisas boas. Caso contrário, você não consegue tirar, você não consegue mudar. Outra coisa interessante são exercícios físicos. Os exercícios físicos para energias que estão nas articulações ou que realmente possam contribuir com o envelhecimento precoce de um ser humano, elas são retiradas e eliminadas do seu corpo a partir dos exercícios físicos, tá? Então, uma academia, artes marciais, coisas desse tipo ajudam bastante a eliminação de energias que possam lhe envelhecer mais rápido. Eu costumo fazer crochê e doar onde eu trabalho para poder ser vendido no bazar e gerar dinheiro para a instituição. Eu fazendo isso estou diminuindo meu karma? Está. Existe um princípio chamado Titan and Given, que é dar e receber, que nós aprendemos no Oriente. Sempre quando você serve a sociedade, ajuda a sociedade ou ampara a sociedade de alguma maneira, isso volta para você. Principalmente nas questões financeiras. Se você presta um serviço e você está recebendo e doando por esse serviço, o dinheiro que você recebe, isso traz uma bem-aventurança a você. Então o universo começa a olhar com outros olhos e lhe beneficiar com coisas legais na vida. E ao contrário de karma, você acumula dharmas, tá? E esses dharmas são extremamente importantes para que você consiga usufruir de coisas muito legais. Em um dos seus vídeos você falou sobre os anjos que não gostavam muito dos seres humanos. Por quê? Tem a ver com nossas vidas passadas, o nosso karma, a nossa ignorância. Bom, Aline, eu comentei no vídeo e eu acho que as informações ali, sem ser rude, mas são as suficientes para vocês, tá? Eu não pretendo fazer um vídeo sobre anjos, eu sinto muito, tá? A ideia surgiu na época quando alguns canais babacas de caça-fantasmas aí estavam fazendo Ctrl+C, Ctrl+V dos livros da Mônica Bonfilho e fizeram um vídeo completamente ridículo sobre anjos. E aquilo eu fiquei tão impressionado, sabe? Porque eles não têm o menor conhecimento de nada, muito menos de anjos. E eu falei, pô, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Só que, obviamente, o vídeo ele muda completamente a visão de vocês, muda completamente a percepção do que vocês consideram como anjos, tá? Anjos não são bonzinhos, anjos não vão ficar sorrindo para vocês, anjos não vão permitir que vocês se aproximem. Ninguém tem anjo da guarda, ninguém, tá? Eu acho que tem que colocar isso de novo e isso me irrita, porque as pessoas querem ter anjos. Ah, eu tenho, ah, ele é lindo, ah, eu já senti ele. Não, você não tem nada, vocês não têm anjos da guarda, vocês querem ter coisas que não merecem. Por que merecem? Existe um princípio, de novo, que é o dar e receber. Se vocês prestam ajuda de alguma maneira a algumas pessoas, por exemplo, vocês são voluntários num hospital. Beleza, voluntários no hospital, estou lá ajudando pessoas que estão doentes. Você provavelmente deve ter um auxiliar de cura que irá te auxiliar dentro desse processo. Depois disso, ele some. Ele vai ficar com quem ele tem que ficar, e não é com você. Aqui, por exemplo, eu tenho os meus universitários e eu tenho alguns anjos de cura. Por quê? Porque eu pratico o tratamento às pessoas, tá? Então, como eu pratico dar e receber, ou seja, essa técnica na qual eu trabalho é uma técnica de cura, eles se fazem presente, porque eu trabalho o karma das pessoas, eu mudo o karma das pessoas, eu ajudo as pessoas a aliviarem essa dor. E isso é um processo de intervenção divina. E já que é um processo de intervenção divina, eu preciso ter os auspícios de energias divinas, ou seja, de criaturas desse tipo, tá? Se eu parar o que eu estou fazendo, eles vão embora. Ponto.
ok? Mas as pessoas não entendem. Então eu recebo muitos e-mails por dia dizendo, tio Spock, qual é meu anjo? E você tem anjo? Eu quero saber, eu nasci em tal data, quem é meu anjo? Você não tem anjo. Você, de novo, você quer ter algo que você não tem e que você não é merecedor. É sério, coloquem os pezinhos no chão e olhem para vocês, e eu vou falar que vocês realmente não são merecedores. Muitos de vocês agem errado na vida, têm posturas erradas. Eu vou dar um exemplo. Eu coloquei um vídeo sobre não comer carne. Evitem o consumo de carne. Foi um dos vídeos onde a maioria escreveu nos comentários dizendo que nunca iam mudar a postura e que adoram comer carne e queriam continuar comendo carne. E aí esse cara acha que tem um protetor. Esse cara aí acha que tem um guia. Esse cara aí acha que tem um anjo do seu lado. Cara, se você não consegue nem praticar a lei da misericórdia com os animais e acha que tem que matar os animais para saciar o seu prazer de gosto de carne, imagina se você realmente merece ter um anjo do seu lado. Envergonhe-se, isso sim. Então não vai ter filme de anjos. Eu sinto muito porque eu honestamente acho que as pessoas não estão preparadas para isso. Rejane Carla. Olá, Rodrigo. No podcast Apocalipse você fala que o anticristo é uma pessoa parecida com Cristo. Você acha que pode haver um anticristo nesse mundo? Oi, Rejane. Na verdade não sou eu que falo, tá? Nesse podcast são livros que eu trago para vocês, com os quais as pessoas trazem as suas descobertas, relatos e as pesquisas dentro de um assunto específico, tá? Eu não acho que existe um anticristo nesse mundo, tá? Ninguém aqui desceu dos céus. Ninguém aqui desceu dos céus e ninguém vai descer dos céus para falar realmente, oh meu Deus, eu sou o Salvador. Não vão fazer isso, tá? Não vai. Então podem ficar absolutamente tranquilos. Eu não acredito que nós temos hoje um anticristo, que é alguém que imite Cristo e que tenha sua perfeição e que consiga iludir 100% todas as pessoas do mundo, tá? Eu também acho que não teremos, tá? Não teremos. Vamos lá, Michele Souza. Oi, tio Spock, tudo bem? Gostaria de saber se pode haver alguma influência negativa para alguém conseguir emprego. Sei que o mercado realmente está difícil para todos, mas pergunto isso, pois passei por algumas questões em entrevistas, por exemplo, que não são nada comuns e nem mesmo éticas. Por 3 vezes me questionaram sobre a minha religião. Eu, hein? Não tenho nenhuma. Se acredito em Deus, também tenho minhas dúvidas. Enfim, questões que não são usuais em entrevistas de emprego. Meu namorado também tem grandes dificuldades profissionais. Bom, Michele, eu vou te contar como é que funciona, tá? É o seguinte, independente de finanças ou não, emprego ou não, você tem milhões de pontos de energia no seu corpo. Cada ponto está relacionado a um órgão e está relacionado a problemas emocionais, mentais e deveras financeiro. Mas você tem um ponto financeiro ligado diretamente no seu corpo. Quando esse ponto financeiro fica imundo, o universo entende que você não precisa mais de dinheiro. Ele cessa então a demanda por dinheiro. Oh meu Deus, diz Spock, é sério, tá? Isso é um princípio da acupuntura. Então o universo para de se relacionar com você e para de atrair esse lado financeiro, tá? E ele suja, e na hora que suja, acontecem os entraves. Mas também tem uma questão muito importante, Michele, na qual a gente tem que entender. Além de culpar, obviamente, a espiritualidade nesse sentido, vamos entender a sua capacidade e a sua habilidade. Uma vez eu estava com um babalorixá africano, e conversando com o babalorixá africano, ele me falou uma história muito legal. Ele me contou o seguinte: uma vez um senhor procurou para jogar o jogo de Ifá, né? O Búzios, que todo mundo conhece, mas chama-se Ifá. Durante o jogo de Ifá, o babalorixá percebeu que existia sim um problema relacionado ao lado financeiro desse cara, que ele poderia estar muito melhor do que ele estava. E ele questionou: qual é a sua profissão? O cara falou: eu sou engenheiro, segui a tradição do meu pai, mas eu sou contra isso, eu não gosto de ser engenheiro, eu queria ser médico. E ele jogou sobre a possibilidade de exercitar a sua medicina e saiu do jogo de Ifá que realmente ele ia ser um excepcional médico.
E automaticamente o Babalorixá falou, para a tua vida, vai estudar medicina. O cara ficou indignado, falou, como assim estudar medicina? Não é assim que funciona? Você não pode me pedir dessa maneira? Eu não sei o que fazer. Muito bem, passaram alguns dias, meses, sei lá, e o cara resolveu fazer medicina. Ele juntou uma grana e falou, tá, eu topo. Depois de 10 anos, ele conseguiu se formar com louvor. Ah, mas 10 anos? É, porque ele fez tudo, né? Ele fez os 5 anos de medicina, mais a residência, mais tudo. E ele se transformou num excepcional médico, tá? Então, de novo, você deve primeiro avaliar sobre se você está realmente no lugar certo, na hora certa. Se você tem as habilidades e capacidades para isso. Se é realmente a profissão que você quer. Segundo, aí sim nós entramos no critério de se você está onde você deveria estar, então existe um entrave. Esse entrave provavelmente é seu ponto de energia que foi atacado ou se sujou por outros motivos, tá? E sobre a questão de razões éticas, eu sinto por você, Michele, mas assim, todos nós passamos por preconceitos, seja por nossa raça, por nossa crença, por nossas opções sexuais, pelo que for. Eu, por exemplo, eu perdi meu emprego, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava porque eu tenho um canal no YouTube que fala sobre religião. Não é legal? E assim, é uma empresa tradicional judaica e que não teve nem conversa, simplesmente depois de 3 anos, 2 anos, 3 anos de trabalho, 3 anos, me descartou, tá? Então, somos dois, tá? Eu tento viver aqui com os AdSense do canal e com os tratamentos, mas obviamente que a perda do trabalho foi bem complicada, tá? Vamos lá. Igor Rafa. Olá, Rodrigo. Você disse no último vídeo de limpezas do quarto do pânico que um anjo fica responsável por te confirmar que a casa foi limpa. Isso ocorre em suas limpezas à distância também? Grande abraço a você e aos universitários. Não, Igor, isso só acontece realmente durante o processo de gravação da limpeza de casas, tá? Por quê? Por N motivos. Uma delas, eu quero mostrar para as pessoas, sobre a ótica deles, o que acontece dentro dos ambientes. É muito difícil quando eu vou lá e eu começo a falar o que acontece, e porque a gente expõe bastante as pessoas, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente está vendo uma casa de uma pessoa repleta de melecas. Fica muito complicado a gente conseguir comprovar muita coisa e esperar que a pessoa realmente entenda ou vivencie ou sinta aquilo. Geralmente, durante o processo final, quando eu expurgo completamente todas essas energias ruins, no processo final acontece sim a presença de uma figura angelical que verifica que a casa toda foi limpa e a partir desse momento ele me notifica dizendo, tá? Me notifica dizendo, cara, a casa tá limpa, pode ir embora. Tá bom, ele me dá a veracidade dizendo, já foi. E eu tomo a liberdade de brincar com ele no sentido de, vou pegar uma pessoa e fazer com que essa pessoa sinta a presença desse anjo. Por quê? Para que elas tenham discernimento das energias. Uma energia ruim que estava na casa contra uma energia boa que acabou de entrar, sendo ela um anjo, tá? Esse é um anjo específico de cura. Não é um anjo, não é Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, o que for. É só um anjo de cura, na qual verifica que a casa está limpo, cessa-se completamente, eu agradeço e aí recolhe-se a energia e vamos embora. É isso que acontece, tá? À distância não há necessidade de fazer isso, principalmente porque quando eu faço a distância, as pessoas estão dormindo, tá? Por isso que são mais ou menos 5h12 da manhã e eu faço tratamento nas pessoas quando elas estão em repouso, tá bom? Então não vou ligar pro cara e falar, amigão, levanta aí que tem um anjo olhando pra você, né? Até porque o anjo não é da pessoa e vai levar 5 minutos para ir embora. Então, vamos lá. Anzelita Nóbrega. Boa noite, Rodrigo. Tire umas dúvidas, por bondade. Por qual razão você sempre se despede no seu canal desejando-nos bons sustos a todos? Porventura o caríssimo não nos quer ver assustados ou apavorados? Honestamente, querido, quando você se despede utilizando esse argumento, eu repreendo dentro de mim, causa-me rejeição, repúdio. Olha isso, gente. Oro por você, não precisa orar por mim. Abraço fraterno.
Não fique triste com a minha sinceridade. Isso daqui não é sinceridade. As pessoas passam do limite, né? Repúdio é uma palavra muito forte. Então, assim, se o canal te incomoda, eu sinto muito, tá? A questão dos bons sustos, Anzelita, veio por meio do Maurício. O Maurício, da Ponto 25 Filmes, que era a produtora com a qual a gente realizava as gravações de limpezas de casa, nós estávamos conversando sobre o que seria interessante colocar numa chamada do canal logo no começo. E ele falou, né, não tenha medo de sentir medo e outras coisas, e a gente chegou no consenso de bons sustos. Por quê? Porque eu acho que as pessoas estão cansadas de sustos cheios de sangues, sustos tão absurdos de Godzilla levantando no meio do mar, aquelas coisas absurdas que a gente vê de Hollywood. Então, quando a gente parte do princípio de que está na hora das pessoas terem sustos com coisas que valem a pena, a gente chama de bons sustos a todos, ou seja, que vocês tenham um susto que vale a pena. De novo, susto ou não, ele é relativo a quem toma, tá? Tem pessoas que se assustam com facilidade, outras que não. Sobre a questão do seu repúdio, eu sinto muito, é uma palavra muito feia e realmente, assim, se você acha que bons sustos não é uma forma legal e divertida da gente falar, eu acho que você está no canal errado, viu? Porque tem canal aí que não fala bons sustos, de repente vale mais a pena para você ir, tá? Porque repúdio ao meu canal é uma palavra realmente ofensiva. Mas vamos lá. Gessé Souza, é possível uma pessoa ser imortal? Responde essa. Claro, com o maior prazer, Gessé. Claro que é. Você quer ser imortal, Gessé? Eu vou te ensinar. Você vai procurar no YouTube o segredo do clã MacLeod. O clã MacLeod é um clã lá da Escócia e que eles sabem o segredo da imortalidade. Mas cuidado, porque eu soube, se você perder a cabeça, alguém arrancar a sua cabeça, eles conseguem absorver todo o seu conhecimento. Tome cuidado, Gessé. O clã MacLeod, eles são imortais. E outra, falando sério, Gessé, se você quer realmente ser imortal, amigão, faça algo que presta à humanidade. Aí sim a sua memória vai ser imortalizada e aí você vai realmente entender o que é ajudar uma pessoa, construir um hospital, criar uma ala dentro do hospital direcionado a tratamentos de câncer, leucemia, doenças terminais, ajude pessoas com contribuição social, sopão, comida àqueles desabrigados, roupa àqueles que precisam. Faça seu nome ser importante àqueles que realmente prestam serviço à humanidade. E aí sim você será imortal, Gessé. Tá bom? Bom, meus amigos, eu acho que eu já falei demais. E eu agradeço a todos pelo enorme carinho. Muita gente entrando, buscando conhecer o canal Spook Houses. Eu agradeço de coração a todos vocês. Eu espero que vocês assistam todos os vídeos. Tá? Tem muita coisa interessante, muita coisa legal a ser passada em cada episódio para vocês, mesmo de análise espiritual, tem muita coisa legal que vocês entendam o que acontece dentro da casa de vocês, tá bom? Muito obrigado de coração, e como eu digo, e ela repudiou e não gosta, infelizmente, todo mundo gosta, menos essa mulher. Bons sustos a todos nós.